Fala galera, mais um vídeo do Cine Retro Nostalgia no ar e hoje vamos falar de Ong Bak, Guerreiro Sagrado, filme de 2003 dirigido por Prachaya Prinkel, mesmo diretor de O Protetor 1 e O Protetor 2 e estrelado pelo astro da Tailândia, Tony Jaa. E gostaria de convidar vocês que não são inscritos, se inscreverem, deixarem seu like, compartilharem, comentarem, isso me ajuda muito no canal e vamos lá. Para a gente falar de Ong Bak, a gente não pode deixar de falar do Tony Jaa. Vamos falar um pouquinho da carreira dele, que foi e é um excelente artista marcial. Ele que começou sua trajetória aos 15 anos sendo dublê, foi dublê nos filmes do Mortal Kombat, foi dublê do Robin Shou, que é o Liu Kang. Ele apareceu em vários projetos da Tailândia, com o Panathit Krai, que é o coreógrafo de luta aqui desse filme, e foi o cara que colocou ele na indústria do cinema. E esse filme aqui veio numa época, no começo dos anos 2000, uma época que o cinema de arte marcial já estava um pouco saturado. A gente tinha muito filmes de wuxia, tinha muito filme de wuxia, que são aqueles filmes fantasiosos da China, de Hong Kong. Foi uma época que o Jack Chan já estava fazendo filmes fora da China, o Jet Li também. O Jet Li já tinha feito vários filmes fora da China na década de 90, mas ele começou a fazer isso nos anos 2000 com mais vigor. Foi o filme o Romeu Tem que Morrer e Contra o Tempo, dos anos 2000. E aí o Tony Jaa, por sua vez, fez também vários filmes memoráveis na Tailândia, como Protetor 1, Protetor 2, Velozes e Furiosos 7, o próprio Tripla Ameaça e Monster Hunter, que é um filme com a Mila Jovovich, que é a atriz que fez os 6 filmes do Resident Evil. E o Tony Jaa treinou durante 4 anos o Muay Boran, que é a arte marcial usada aqui no filme. A gente vai entrar um pouco mais nas cenas daqui a pouco, vai falar um pouco das cenas, mas a carreira desse cara não deve ser ignorada porque foi um grande astro, foi e é um grande astro das artes marciais tailandesas, um grande divulgador realmente do Muay Thai. Um cara que infelizmente era para ele ter muito mais filmes internacionalmente, mas ele sofre daquele mesmo problema que o Jet Li e o Jet Li e os atores asiáticos sofrem da americanização das coisas, mas ele fez vários filmes fora da Tailândia, como o próprio Triplo X3, ele estava nos Mercenários 4 e acredito que em breve ele vai tá em mais filmes fora da Tailândia. E do que se trata esse filme? O nome Ong Bak do filme, ele se refere a uma estátua budista que é cultuada numa vila rural da Tailândia, e a cabeça dessa estátua é roubada por um ex-integrante, e aí entra o Tim, que é o personagem principal do filme, interpretado pelo Tony Jaa. Ele vai para Bangkok em busca desse artefato, e lá ele passa por várias confusões, vários obstáculos, como todo bom filme de ação. O roteiro aqui é isso, é só a estátua roubada, ele vai atrás, o roteiro aqui é isso. O que chama muita atenção são as acrobacias das cenas de luta, como eu já falei, são cenas viscerais, são cenas que foram executadas várias e várias vezes até chegar à perfeição. Esse filme aqui lembra muito o conceito dele, lembra muito o Voo do Dragão, que é um protagonista ingênuo de zona rural que vai para a cidade grande e se envolve em várias confusões com máfias e muitos bandidos. Para quem não assistiu o filme, essa estátua é roubada por um grupo mafioso que gosta de vender peças raras, artefatos raros da Tailândia, de outras localidades, e o Tony Jaa vai acabar confrontando esse grupo. E nessa jornada o Tony Jaa encontra o George, que ele é um ex-integrante da vila que ele morava. O George, que é um trambiqueiro em Bangkok, que se envolve em altas confusões. Ele tem uma parceira chamada Muay Lek, que é uma mocinha que anda com ele, praticando vários golpes pela cidade. E nisso aí começa a busca deles, né? Em busca do Ong Bak. O Tony Jaa tem uma cena mesmo que muitos vão lembrar, quem assistiu o filme lembra, que é a cena do Clube da Luta, que ele enfrenta alguns lutadores, cada lutador com sua particularidade. O primeiro lutador, chamado Grande Urso, perde fácil a luta contra o Tony Jaa, e nisso aí a gente já vê a habilidade marcial do Tony Jaa, né? Que são golpes duríssimos, cotovelada, ajoelhada. Ele enfrenta um cara de Hong Kong chamado Toshiro, depois ele enfrenta um cara chamado
o cachorro louco, que aí é a luta, é pancadaria franca. Acredito eu que muito golpe ali foi de verdade, porque a luta é verossímil, é uma das lutas mais brutais que a gente vê no filme. Ela só perde para a luta contra o El Tigre, que é o Nêmesis do filme. É um lutador muito forte, um lutador que usa dope. Ele acaba derrotando o Tony Jaa no meio do filme, numa cena do ringue. E eles se enfrentam no final, numa cena muito bem coreografada. O Tony Jaa arrasa nas cenas de parkour também. Aqui antes da gente chegar na luta final, tem uma corrida aqui de tuk-tuk, que é aquele transporte da Tailândia, que é um carro que tem 3 rodas. A cena também muito bem coreografada, uma cena de alto perigo, uma cena de altíssimo risco, que eu acredito que ninguém se machucou fatalmente, mas é uma cena muito difícil de ser gravada. E o final do filme é aquele final mesmo de pura pancadaria, muita luta, muita ação. O Tony Jaa enfrenta o Nêmesis dele, que é o El Tigre, numa luta pesada. Luta pesada envolvendo muito golpe do Muay Thai, as próprias cotoveladas, joelhadas. A gente vê, a gente que está assistindo sente o peso dos golpes, o impacto dos golpes no vilão. Vocês estão vendo aí as cenas de luta. Eu já passei algumas cenas de luta aí no vídeo para vocês verem. Vocês vê a habilidade do Tony Jaa, as habilidades que ele tem. Esses vídeos dessas lutas foram analisados por praticantes mesmo do Muay Thai, como o mestre Rangel Farias, que ele já analisou. Ele vê muito realismo nas lutas. Para quem entende mais de luta, para quem praticou Muay Thai, sabe que muita coisa aí é um pouco de toque de cinema para embelezar as coisas, mas ele foi muito elogiado, o Tony Jaa foi muito elogiado por esse mestre. E as lutas e as lutas aí, de novo falando das lutas, são excelentes. A nota que eu dou para esse filme é uma nota 10. Se eu pudesse dar mais de 10, eu daria, porque é um filme muito importante para o próprio gênero das artes marciais, porque depois dele muita coisa apareceu. O próprio Operação Invasão foi lançado depois disso aí. Muito ator novo apareceu depois do Tony Jaa. Mas a gente lembrando que foi o filme... vamos colocar assim, o primeiro filme dos anos 2000 que teve essa pegada, essa veracidade em cenas de luta. E são filmes que lá na Tailândia o jeito lá é diferente. O próprio Tony Jaa não usou dublês para esse filme. Esse filme também chamou a atenção do Steven Seagal, que é um artista marcial também. Ele queria distribuir esse filme, só que ele queria gravar cenas dele e colocar no filme, coisa que não aconteceu. Esse filme inspirou o artista marcial, lutador, ex-campeão da UFC, Anderson Silva. O Anderson Silva se inspirou na cotovelada que o Tony Jaa faz nesse filme, na cena do clube de luta. E ele usou essa cotovelada em uma luta que ele teve e acabou nocauteando o adversário. É um filme que inspirou muita gente. É um filme que merece o respeito por tudo que ele é, por tudo que exigiu de cada membro da equipe. É o filme que trouxe o Tony Jaa pro estrelato internacional. E minha nota para esse filme aqui é 10. É 10, é 1000, é 10 mil. Ótimo filme de artes marciais. E se você não assistiu ainda, aconselho você que assista. Excelente filme. E também gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui, final do vídeo. O vídeo está bem simples, me perdoe o áudio, a gente está começando ainda. E é isso, galera. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. E aguardem o próximo vídeo, que tem muita coisa vindo por aí, viu? Aguardem.